abordar dois pontos aqui importantes. O primeiro é sobre a comunicação. Vi algumas dúvidas no fórum de dúvidas e gostaria também de abordar o resumo, que também constituiu alguma dificuldade em alguns estudantes. Também pude ver ali no nosso fórum de discussão, desculpa, no nosso fórum de dúvidas. Na quarta-feira teremos outra sessão de uma aula online, mas é mesmo para questões de dúvidas, se existirem, sobre a cadeira. Quarta-feira, às 17 horas. Vou dar início primeiro ao tema sobre comunicação. A comunicação é um fenômeno que ocorre em todas as sociedades humanas e até as não humanas. Dizer que, em termos de classificação, a comunicação classifica-se em verbal e não verbal. Perguntavam-me os estudantes qual era a diferença entre a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Dizer que a comunicação verbal é a comunicação que envolve o verbo. Então, estamos a falar exatamente daquilo que é a comunicação oral, envolve o verbo, e a comunicação escrita. Agora, falar de uma comunicação não verbal é o mesmo que falar de uma comunicação que não envolve o verbo. Estamos a falar de gestos, estamos a falar de mímica, estamos a falar de expressão facial, tudo isso comunica. Estamos a falar de símbolos de estrada, também comunicam alguma coisa, mas mesmo assim não envolve verbo, por isso que é uma comunicação não verbal. Vocês podem ver também, por exemplo, numa bomba de combustível, vem um desenho de um cigarro aceso e um corte no meio. Aquilo está a comunicar. Aquilo comunica. Comunica. Entretanto, o que comunica aquele cigarro aceso com um corte no meio? Comunica o quê? Que é proibido fumar naquele espaço. Então, faz parte de uma comunicação não verbal. Vejo aqui uma mensagem do senhor Amilcar a dizer que não consegue ouvir. Será que todos estão com essa dificuldade? Mas aqui o meu som está ligado. O vídeo também está ligado. Não sei o que está a acontecer com o senhor Amilcar. Os outros colegas conseguem ouvir? Podem escrever aqui no chat. A dona Armanda disse que conseguia ouvir-me perfeitamente. Se calhar aumentar o volume do seu dispositivo, ou seja, computador. Ok, muito obrigada, senhora Milka, diz que já consegue me ouvir. Então, vou dar continuidade à nossa aula, visto que tem duração de 1 hora. Falamos da classificação da comunicação, então é importante sabermos diferenciar a comunicação oral da comunicação escrita. Não basta só conhecermos, não é, que esta é a comunicação verbal, porque envolve o verbo, se calhar não há diferença. Há diferença entre a comunicação oral e a comunicação escrita. Quando se fala de uma comunicação oral, é aquela em que nós falamos oralmente. Podemos ter até presença do emissor e receptor no mesmo espaço. A comunicação oral é possível nós conhecermos, até ouvirmos a pronúncia da pessoa que fala. Ainda na comunicação oral é possível nós emitirmos gestos. Enquanto que na comunicação escrita, você não consegue ver os gestos que se transmitem. É por isso que se diz que tem que se fazer menção dos contextos. Dizer, se você quer descrever, vai ter que dizer a pessoa levantou o braço, etc, etc. Ainda na comunicação oral, é possível que nós, para além de mostrar esses gestos, podemos ainda falar em voz alta, falar em voz baixa. Tudo isso é típico de uma comunicação oral, diferente de uma comunicação escrita.
Você não sabe se a pessoa falou em voz alta, falou devagar, parou. E o discurso oral é um discurso que se diz único. Não consegue repetir exatamente como fez anteriormente. Por exemplo, eu estou a dar esta aula sobre comunicação e vou abordar também acerca do resumo. Se eu voltar a dar a mesma aula daqui a 20 minutos, não vou usar as mesmas palavras, diferente de uma comunicação escrita. Aquilo que está escrito, já está escrito, mesmo que tiremos 1000 cópias, nós conseguimos ter a informação exatamente como está lá, diferente da comunicação oral. Até quando respondemos uma pergunta de um docente que nos coloca, vamos responder, mas se voltarmos a responder daqui a 5 minutos, podemos não usar exatamente as mesmas palavras. Então, não é por se tratar de uma comunicação verbal, a oral e a escrita, que são iguais. Ainda existem diferenças entre esses dois tipos de comunicação. Então, é importante sabermos quais são essas diferenças. Gostaria que vocês me mencionassem quais são os elementos do processo de comunicação. Não sei se podem mencionar aqui todos os elementos. Vamos para uma conversa, não é? Então, podem mencionar aqui quais são os elementos do processo de comunicação? Sim, doutora. Os elementos de comunicação, temos o emissor, temos o receptor, temos a mensagem, o canal, o código e o contexto. Então, são os 6 elementos da Certíssimo, senhor Matias. De fato, existem esses 6 elementos, mas também existe um que muitas vezes não se menciona, mas muitos autores também dizem que faz parte desses elementos, que é a retroinformação. Em inglês chama-se feedback. Agora, mencionamos aqui os elementos do processo de comunicação, mas é importante que saibamos qual é a função que cada elemento desempenha no processo de comunicação. Quer dizer, não basta só conhecermos esses elementos, é importante que saibamos qual é a função que cada elemento desempenha dentro do processo de comunicação. E pode surgir no nosso exame alguns elementos para nós explicarmos exatamente qual é a função que desempenham. Então, não basta só saber que são o emissor, o receptor, mas a função que esses mesmos elementos têm no processo de comunicação. Então, não sei se posso ouvir aqui também algumas vozes, para além do senhor Matias, por exemplo, quem é o emissor no processo de comunicação? Sim, doutora, mais uma vez, quando falamos do emissor, estamos a falar da pessoa que transmite ou que inicia a conversa, aquela que propõe a informação para o emissor. Para o Este receptor. é o papel... Doutora, desculpe. Sim, para o receptor, né? Repetiu a mesma palavra. Falou emissor para o emissor. Eu dizia que o emissor ele emite a informação para o receptor. Muito bem. Exato. Enquanto que o receptor é a pessoa quem recebe a informação, que é o alvo do emissor. Muito bem. Então, temos o emissor, que é a pessoa que inicia o processo de comunicação, e a pessoa que pensa, codifica e envia a mensagem. Essa mensagem é enviada ao receptor. O receptor é a pessoa que recebe e descodifica a mensagem. Para além do senhor Matias, podemos ouvir outras vozes? O que vem a ser mensagem no processo de comunicação?
que vem a ser a mensagem no processo de comunicação, caríssimos colegas? Mensagem é o conjunto de informações ou conteúdos que se quer transmitir. Muito bem, colega Carla. A mensagem é a informação que é transmitida ou que é recebida, não é? É a informação que circula entre o emissor e o receptor. Essa é a mensagem. E o canal, o que vem a ser? O canal é o meio, né, pelo qual a mensagem é enviada do emissor para o receptor. Muito bem. Canal é o meio, né? Nós usamos para enviar a mensagem. Existem vários canais que nós podemos usar. Podemos usar o telefone, existe a carta, existe o telefone, a internet, né? Através da internet. Podemos também enviar uma mensagem por e-mail. Existem vários canais. O que vem a ser? Já falamos do emissor, receptor, canal, mensagem. O que vem a ser contexto no processo de comunicação? O que vem a ser o contexto no processo de comunicação? Conjunto de elementos que auxiliam o leitor ou o receptor a compreender a mensagem. Ok? Sim, sim, mas a resposta aí ainda não está completa. Ainda falta alguma coisa. Ainda falta alguma coisa. Seria a situação a que a mensagem se refere? Tem a ver com a situação. Quando se fala de contexto, temos o contexto situacional e o contexto referencial. Então, a forma como nos comunicamos, por exemplo, numa escola, é diferente de uma comunicação que se estabelece no mercado. Então, a comunicação varia em função do lugar onde nós estamos, a situação em que nós nos encontramos, com quem nós estamos a conversar, o grau de intimidade. A comunicação, por exemplo, que se estabelece entre dois adultos é diferente de uma comunicação que se estabelece entre um adulto e uma criança. Então, quando se fala da variação da comunicação em função do contexto, tem a ver com a situação em que nós nos encontramos, onde nós estamos, todos esses elementos. E temos também o código, no sentido geral, quando se fala de código, é conjunto de signos linguísticos. Quando se fala de conjunto de signos linguísticos, já estamos a falar da comunicação verbal e a comunicação não verbal. Mas, num sentido mais restrito, que é isso que nos interessa, falar de código é a língua que é usada no processo de comunicação. E para que haja comunicação, é necessário que o emissor e o receptor dominem o mesmo código, ou pelo menos de forma parcial. Até aqui estamos juntos, não é? Falamos de 6 elementos do processo de comunicação, mas existe o 7º elemento, que é a retroinformação. Os ingleses chamam de feedback, que é a resposta do receptor para o emissor. Caríssimos colegas, já falamos da classificação da comunicação, já falamos dos elementos do processo de comunicação. Agora, é importante sabermos qual é a importância da comunicação.
O nosso trabalho fala sobre a comunicação dentro de uma organização. Então, podemos aproveitar agora também falar de alguma importância que tem a comunicação dentro da organização, de uma forma geral. Qual é, de fato, a importância da comunicação? Por que a comunicação é importante? Podemos citar pelo menos uma importância, duas importâncias. Então, temos que saber qual é a importância da comunicação. Ana Carla, quer falar? Dona Ana Carla, quer falar? Qual é a importância da comunicação? Pelo menos citar uma ou duas importâncias. Sim, doutora. Quem são Matias? Sim, doutora. Sim, sim. A comunicação. A importância da comunicação é que ela nos ajuda a fazer perceber o que nós sentimos para com a outra pessoa. Exatamente. Essa é uma das importâncias da Por meio da comunicação. comunicação, nós podemos mostrar aquilo que nós sentimos. Muito bem, essa é uma importância, muito certo. O Matias já falou, uma importância. A seguir, Dona Dádiva, não quer falar nada sobre a comunicação? Qual é a importância da comunicação? Ana Carla, Sim, doutora. A importância da comunicação é que, através dela, nós podemos mostrar aquilo que nós pensamos. ok? Por meio da comunicação, nós podemos transmitir aquilo que nós pensamos, certo? A seguir, só isso? A comunicação não tem mais importância, caríssimos colegas que ainda não falaram. Ok? Por meio da comunicação, nós podemos entrar em relação uns com os outros. Por meio da comunicação, nós podemos apresentar os nossos pontos de vista, podemos refutar uma determinada ideia, nossas ideias, nós partilhamos as nossas experiências. Por meio da comunicação, nós podemos saber o que se passa na outra parte do mundo. Por meio da comunicação, nós nos mantemos informados. Por meio da comunicação, nós aprendemos outras coisas, novas culturas. Por meio da comunicação, nós aprendemos, nós ensinamos. Por meio da comunicação, nós amamos, nós odiamos. A comunicação é a base de todo desenvolvimento. Sem comunicação, o mundo seria morto. Não existe evolução. A comunicação é a base de todo desenvolvimento. Sem comunicação não se aprende nada. Sem comunicação nós não entramos em relação uns com os outros. Nós não sabemos o que o outro pensa, qual é a experiência que traz. Por meio da comunicação não se faz nada. Agora, olhando para uma organização, qual é a importância da comunicação dentro de uma organização, de uma empresa? Por que é importante comunicarmos uns com os outros? Já estamos a especificar a questão da comunicação. Sim, doutora. Dentro de... Sim, sou Matias.
Sim, sou Matias. A comunicação, ela ajuda. Sim, sou Matias. Eu dizia que uma das importâncias da comunicação dentro da instituição é que ela ajuda a fluir as atividades, a dinâmica do trabalho dentro da própria instituição. É através dela que faz a conexão de um setor para outro ou do provedor de serviços para o utente. Certíssimo. De fato, essa é uma das importâncias. Sim, mais contributos. Boa tarde. Sim, sim. Sim, outra importância da comunicação na organização é a importância fundamental. Eu acho que é o objeto da própria organização. Para fazer-se ou para fundar-se uma organização, é porque primeiro tem que existir a comunicação. Na organização sem comunicação, para as pessoas saberem o que devem fazer, como fazerem, para as pessoas se unirem, é porque primeiro devem se comunicar. Alô? Mais contribuições? Alô? Sim, sim. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Sim, para mim, a comunicação é o meio de integração entre os colaboradores numa organização. Porque é através da comunicação que numa dada organização trocam experiências, aprendem e colhem ensinamentos. Obrigado. Muito obrigada. Mais? Mais? Como eu disse, a comunicação, de fato, é a base de todo desenvolvimento. E se quisermos ter bons resultados dentro de uma organização, é importante que haja comunicação, seja do topo para a base, vice-versa, não é? Deve existir comunicação a partir do topo, que são os dirigentes da organização, assim como a base, que são os funcionários, seja o simples funcionário até o chefe. Então, é importante que haja, de fato, essa comunicação. Sem comunicação, as atividades não vão fluir de forma eficaz. Sempre deve existir essa comunicação, essa ligação. É através da comunicação que existe essa ligação entre os funcionários dentro de uma organização, entre a parte do topo para a base, e muitos pensam que a comunicação só deve fluir por parte do topo, mas não pode ser assim. Deve existir essa interligação, seja da base para o topo ou do topo para a base. Então, se quisermos atingir bons resultados dentro da organização, deve existir uma boa comunicação. A questão da comunicação, muitas vezes, as pessoas que são da base ignoram muito. Diz que só pode comunicar ou pode prestar contas às pessoas que estão no topo. Às vezes, esse é um erro que nós cometemos dentro da organização. Então, a comunicação não é só do topo para a base ou da base para o topo. Mesmo dentro da base, deve existir essa comunicação. Se quisermos ter bons resultados, volto aqui a mencionar,
se quisermos que as atividades fluam, como disse o colega Matias, de uma forma eficaz, deve existir comunicação. Gostei muito da vossa participação, vejo que sobre comunicação entendem muito bem. De fato, é um tema bastante interessante. Bem, tinha previsto 30 minutos para este tema e vou passar ao segundo tema, que é sobre o resumo, que também é um tema muito importante, visto que se vamos aprender como resumir, não vamos só ficar na cadeira de técnica de expressão, mas vamos usar em outras cadeiras. Por isso que é um dos temas que foi selecionado para ser discutido. Bem, gostaria de ouvir se conhecem o que é o resumo, em termos de conceito, o que é que vocês percebem sobre o resumo? O que é resumir um texto, resumir apontamento? O que significa resumir? Em poucas palavras, falar de resumo ou resumir é pegar um texto extenso e traduzir o texto em poucas palavras, encontrar o sentido de todo o texto em curto texto, né? Então, aí nós estaríamos a fazer o resumo desse texto. Fazer o texto mais grande para mais pequeno, para facilitar a leitura e dinamizar o próprio tempo. É o que eu entendo sobre o resumo. Certo? Mais contribuições? Sim, boa tarde, doutora. Alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, dona Ofélia, conseguimos ouvir? Sim, sim. Desculpa, eu gosto de falar sobre o resumo, né? Do meu ponto de vista, resumo é levar um texto ou uma matéria, tirar a parte mais que a gente acha importante para anotações, fazer suas anotações e resumir o texto em poucas palavras, em poucas frases. É o que eu penso, né, em relação ao resumo. Certo? Mais contribuições? Sim, só para acrescentar o que os colegas disseram, a arte de resumir talvez eu poderia definir como o processo de redução de um conteúdo extenso para que ele seja curto e que não perca o seu verdadeiro sentido. Obrigado. Muito obrigada. Mais contribuições? Sim, sim. Alô? Sim. Obrigado. Para mim, resumo é o processo de extração de pontos-chave de uma determinada obra e transmiti-las de uma forma mais curta e clara. Obrigado. Muito bem. De fato, o resumo é exatamente isso que vocês falaram. Alguns mudaram as palavras, mas é exatamente isso. Resumir é diminuir, é condensar aquilo que foi dito extensamente em poucas palavras, sem fugir aquilo que é o pensamento do autor e seguindo a ordem do texto. Quando vamos resumir, temos que seguir a ordem do texto, a ordem da ficha. Estamos juntos, não é? Então, por que nós que somos estudantes universitários, precisamos de resumir? Qual é a importância do resumo para um estudante universitário? Contribuições?
Sim, doutora. Uma das importâncias do resumo para nós como estudantes universitários, podemos colocar em prática esta fase introdutória, né? Em que temos cerca de 4 módulos, e cada módulo é muito extenso. Agora, para poder conciliar a leitura dos 4 módulos dentro de uns 45 dias, fazendo um resumo ajuda a compreender as obras em curto tempo, do que para ler todo o texto para todos os dias. Então, fazendo síntese, podemos ficar com o suco ou com a suma de todos o contexto de todos os módulos em curto tempo. Certo, Sr. Matias, muito certo. Falou praticamente tudo. O resumo, de fato, vai nos ajudar na gestão do tempo. Se nós resumirmos, por exemplo, uma ficha de 10 páginas em 2 páginas, nós reduzimos completamente o tempo que nós iríamos levar a ler as 10 páginas. E é mais fácil nós aprendermos a partir do resumo, porque no resumo nós encontramos os aspectos mais importantes que tem em cada ficha. Então, a gestão do tempo, a aprendizagem, tudo é feito com base no resumo. Se nós conseguirmos resumir as nossas fichas, tirarmos aquilo que é o essencial das nossas fichas e colocarmos em páginas ou em número de páginas reduzidos, vamos poupar muito tempo nas nossas leituras. E é mais fácil aprender assim, porque só tem os aspectos mais importantes. Porque muitas vezes, quando nós vamos ler as fichas completas ou os livros completos, nós acabamos nos perdendo dos aspectos mais importantes, aquilo que a ficha quer nos transmitir. Então, é sempre bom fazermos o resumo, independentemente da cadeira. Não precisa ser só técnica de expressão, eu vou usar o resumo. Não precisa. Então, todas as cadeiras é importante nós fazermos resumo. É importante nós resumirmos para gerirmos o nosso tempo de estudo. Nós sabemos que nós temos outras atividades para além do estudo. Então, o resumo vai nos ajudar muito na gestão do tempo. Muito obrigada. O Matias deu uma resposta bastante completa. Agora, o resumo também apresenta as suas características. Não se faz de qualquer maneira. Uma das características é seguir a ordem do texto. Outra característica, nós não podemos colocar aquilo que são as nossas opiniões. Nós estamos a resumir apenas o que está lá. Não estamos a mostrar qual é o nosso ponto de vista em relação ao texto, a não ser que o professor peça para vocês fazerem um resumo crítico. Se for um resumo crítico, tudo bem, nós vamos fazer o resumo, simples resumo, onde vamos destacar aquilo que são as ideias principais e vamos colocar o nosso ponto de vista sobre aquele texto ou sobre aquela matéria. Fora isso, uma das características é não colocar o nosso posicionamento. Não podemos criticar aquilo que é a ideia do autor. E devemos usar um vocabulário simples, porque se nós usarmos palavras difíceis, nós mesmos, como estudantes ou como a pessoa que resumiu, vamos ter dificuldades em perceber. Então, é importante que, ao resumirmos, usemos palavras simples e não usar muitas palavras para dizer uma coisa simples. Temos que ir sempre direto ao assunto. Se é resumo, então, nós queremos diminuir aquilo que foi dito extensamente. Só vamos pôr em ênfase aquilo que são as ideias principais. Essa também é uma das características. Devemos economizar sempre palavras, mas também nós não podemos ser bastante resumido até deixar de lado aquilo que é a ideia essencial do próprio texto. Nós devemos ser resumidos, sim, mas também não resumir a ponto de também não percebermos qual é a ideia importante dentro do texto e ficarmos com uma ideia apenas. Temos que pegar o essencial do texto. Para resumir um texto, temos que praticar. Não basta só conhecermos a parte teórica, mas também é importante termos a parte prática. Não é do dia para a noite que nós vamos conseguir fazer excelentes resumos. Então, é com o tempo.
Com o tempo nós vamos aprendendo, mas sempre tem que se ter em conta que é tornar você apresenta, por exemplo, temos uma ficha de 10 páginas, você faz em 12 páginas, você não resumiu. Palavras. O resumo não é votação. Não, nós usamos as nossas pegando só agora, no resumo existem 2 fases. Podem me citar quais são essas fases do resumo? Boa tarde, sim. Vamos a ter dificuldade de ouvir. Sim, sou João. Estamos a ter dificuldade de ouvir, de compartilhar. Sim. Vejo que a dificuldade, muitos colegas estão com o microfone ligado, então sempre que outro for a falar, vamos desligar todos o microfone, que é para facilitar a concepção. Obrigado. Obrigado. Sim, colegas, vamos às fases do resumo. Sim. Oh, meu Deus. Sim, sou João. Sim, estava questionando qual a questão? A questão é para me mencionarem quais são as fases do resumo. Existem 2 fases do resumo. Então, quais são as fases? As 2 fases do resumo. Primeiro, tem que ter o desenvolvimento do tal texto, ter o conteúdo também. É quando pode resumir. Não entendi, só João. Qual é a primeira fase? Existem 2 fases. Qual é a primeira e qual é a segunda? A primeira é a primeira fase é conteúdo. Segundo é o desenvolvimento do próprio tema. Ok. Colegas, vamos ajudar aqui o colega João. Quais são as fases? Boa tarde. Boa tarde. Sim, desculpe, eu acho que as fases do resumo são leitura, compreensão e a escrita. Leitura e compreensão é a primeira fase, não é? Para resumirmos, é necessário compreender. A segunda fase, qual é? A escrita. Colegas, vamos ajudar aqui. Qual é a segunda fase? Ainda não respondemos de forma certa. Qual é a segunda fase? Nós podemos usar a fase de sublinhar, que é procurar destacar os assuntos. Podemos já fazer a transcrição daquilo que nós fomos sublinhando. Sim, isso é o que nós vamos fazer na segunda fase, mas como é que se chama a segunda fase? Isso nós vamos fazer sim, mas eu quero os nomes das fases só. A primeira fase é preparação e a segunda é elaboração. A segunda fase é elaboração. Anotar a tarefa que nós
Temos aqui várias pessoas a falar, por isso que a informação chega um pouco deturpada. Então, peço para que falemos um por um e vamos desligar sempre o micro, né, para ouvir. O colega estava a dizer, a primeira fase é a fase de compreensão, a segunda fase... Bom, eu estava a dizer que a segunda fase, depois da leitura profunda para a compreensão, a segunda fase é de anotação. Tem que anotar as partes que o leitor acha importante. E como é que se chama essa fase? Alguém falou, mas tinha muita gente a falar, então não se percebeu. Como é que se chama a segunda fase? É a fase de elaboração. Exatamente. É a fase de reelaboração do novo texto. Essa é a segunda fase. Alguns autores chamam elaboração, outros autores chamam reelaboração, porque o texto já existe, então nós vamos fazer o texto. Estamos juntos, normalmente nos resumo, que é a compreensão do texto, são do novo texto, certo? Então, o que é compreender um texto? Para nós compreendermos o texto, é necessário nós fazermos uma leitura. É aconselhável que se faça 2 leituras no mínimo, porque sabe que a primeira leitura que se faz, nós vamos ter só uma ideia geral do que trata o texto, muito mais aprofundado do próprio texto. Mas isso varia de pessoa para pessoa. Há pessoas que com uma leitura conseguem ter um conhecimento muito aprofundado de um texto, mas há pessoas que com 4, 5 leituras não conseguem perceber o texto. Isso varia de pessoa para pessoa, varia de texto para texto. Há fichas que são difíceis de serem percebidas. Há outras que nós não temos dificuldades em perceber. Então, aconselha-se a ler pelo menos 2 vezes. A primeira leitura sempre é uma leitura mais esvoaçante, não é? Nós temos uma leitura, digamos, temos um conhecimento geral acerca do texto. Mas a segunda leitura nós vamos ter um conhecimento mais aprofundado do próprio texto. Aqui estou a ver algumas mensagens. Realmente existem problemas de internet, pelo menos aqui onde eu estou, acho, mas pronto, são algumas situações. A segunda fase, que é a fase de reelaboração. Para nós reelaborarmos o texto, não é? Passamos pela primeira fase. Sem compreender, não vamos reelaborar nenhum texto. Então, é aí onde entra aquelas etapas que os colegas estavam a dizer, onde vamos sublinhar os aspectos mais importantes, vamos associar as ideias semelhantes, vamos unir aquilo que se fala do mesmo assunto, retirando os aspectos mais importantes, vamos fazer aquilo que é a seleção da informação e colocar com as nossas próprias palavras. E quando estivermos a fazer esse resumo, temos que evitar usar alguns conectores. Por exemplo, isto é, quer dizer, por que nós não podemos usar esses conectores? Qual é a razão de não usarmos os conectores? Isto é, quer dizer, por que não podem ser usados no resumo? Alguém tem uma ideia? Sim, estes conectores fazem do texto sua própria autoria.
mais contributos. Para além de que, só para acrescentar, não sei se conseguem me ouvir. Conseguem me ouvir? Consigo colega, ouvir. conseguimos te ouvir. Ok. Esses conectores eu compreendo como se eles fossem conclusivos também. Ok. E quando eu digo quer dizer, eu estou a concluir que aquele pensamento é o certo. E, de uma ou de outra forma, estou a fazer ou a dar uma conclusão taxativa no meu entendimento ao texto, que pode não ser aquilo que o texto queria transmitir. Obrigado. Mais contributos? Doutora, desculpa, eu fiquei um pouco atrasado, não pude perceber bem sobre as fases do resumo. Como a minha rede está a oscilar muito, então fiquei atrasado nesta matéria. Agradecia se pudessem me esclarecer novamente. Sim, as fases do resumo são duas. A primeira é a compreensão do texto. Não é possível fazermos um resumo sem compreender o texto. Essa é a primeira fase, compreensão do texto. Depois temos a segunda fase, que é a fase de reelaboração do novo texto. Essa é a segunda fase, onde nós vamos sublinhar, etc., e vamos retirar aquilo que é importante para fazer o nosso texto, usando as nossas próprias palavras. E depois eu questionei, por que quando estamos a elaborar o resumo, não podemos usar alguns conectores? Por exemplo, isto é, quer dizer, esses dois conectores. Por que nós não podemos usar na elaboração do resumo? Boa tarde. Boa tarde, dona Cremilde. Sim, nós não podemos usar estas expressões, isto é, quer dizer, porque cada texto tem o seu autor. Quando nós usamos estas expressões, nós tiramos a privacidade do autor. Bem, para não roubar mais tempo, visto que daqui a pouco já vamos completar uma hora de aula, eu vou acabar por responder. Nós não podemos usar esses conectores porque vai mostrar uma certa repetição. A ideia do resumo é diminuir aquilo que foi dito extensamente em poucas palavras. Se eu uso esses conectores, vou repetir aquilo que eu disse anteriormente. Por exemplo, eu digo, a Cremilde é linda. Isto é, a Cremilde é bonita. Então, eu vou repetir aquilo que eu disse usando outras palavras. Então, não é aconselhável usar, ou não se pode mesmo usar esses conectores dentro do resumo, porque nós vamos repetir aquilo que nós dissemos, mas usando outras palavras. Estamos juntos, não é? Sim. Agora, qual é a diferença entre o resumo e a síntese? Se eu digo, por exemplo, no fim de uma aula, eu digo, colegas, vamos lá, já estamos no fim dessa aula, façam o resumo da aula e depois eu digo, colegas, façam a síntese da aula. Isso é a última questão, só para fecharmos a nossa aula. Sim, boa tarde. Boa tarde. Eu acho que a diferença entre síntese e resumo é que a síntese
e tirar as partes importantes, né, do debate ou da aula de forma aleatória, ou da forma como a pessoa queira, do jeito como a pessoa queira fazer, e o resumo obedece uma regra, obedece uma ordem. Então tem que começar do primeiro assunto a se abordar até o último assunto a se abordar. Obrigado. Mais duas Sim, intervenções. exato, doutora. No meu entender também, quando nós falamos da diferença entre o resumo e a síntese, a síntese é apenas tirar os tópicos daquilo que nós abordamos, enquanto que dentro do resumo nós comprimimos o texto em poucas palavras, ou seja, em poucas páginas. No resumo nós encontramos aquilo que é a permanência do conteúdo geral, enquanto que na síntese nós encontramos ali apenas os tópicos essenciais daquilo que nós abordamos. É desta maneira que compreendo nesses dois elementos. Certo? Mais alguma contribuição? Mais alguma contribuição? Já estamos quase a fechar o nosso tempo. Ok? Bem. Sim. Dona Cremilda? Sim, dizia. Ok. Sim, eu queria só dizer o seguinte, que a diferença existente é que o resumo é a abordagem reduzida de um texto, enquanto que a síntese é um gênero elaborado da dimensão reduzida do mesmo texto. Mas a questão é que a síntese é como se fosse um balanço esclarecedor, enquanto que o resumo é a abordagem do assunto completo, mas de uma forma reduzida. Ok, senão vamos ficar um pouco baralhados. Ok, eu disse, vamos fazer o resumo da aula e vamos apresentar também a síntese da aula. Se eu quiser fazer o resumo da aula, eu vou dizer, nesta aula foi abordado a questão da comunicação e do resumo. Dentro daquilo que é a comunicação, vimos que existe a comunicação verbal, a comunicação não verbal, e dentro daquilo que é a verbal, nós temos a comunicação oral e a comunicação escrita, que também existem diferenças entre elas. Abordamos também sobre os elementos do processo de comunicação, vimos que o emissor é a pessoa que pensa, codifica e envia a mensagem, vimos que a mensagem é a informação que circula entre o emissor e o receptor é a pessoa que recebe e descodifica a mensagem. Vamos terminar, não é? Esses elementos do processo de comunicação, ainda vamos dizer que vimos também um resumo, que é um processo que consiste em condensar aquilo que foi dito extensamente em poucas palavras, sem fugir aquilo que é a ideia do autor e usando as nossas próprias palavras. Aí já estamos a apresentar um resumo da aula. Mas se eu disser, faça a síntese da aula, nós só vamos nos preocupar com as ideias-chaves dessa mesma aula. Por exemplo, eu vou dizer, na aula nós abordamos a comunicação e abordamos o resumo. Vimos a classificação da comunicação, que classifica-se em verbal e não verbal. Vimos os elementos do processo de comunicação, que são emissor, receptor, mensagem, canal. Posso enumerar eles todos, os elementos. Depois, no resumo, vimos que existem duas fases, que é a fase de compreensão e a fase de reelaboração. Aí já estamos perante a síntese. A síntese preocupa-se com as palavras-chave. É um texto de dimensão mais reduzida que o resumo. Estamos juntos? Estamos. Então, caríssimos colegas, neste momento são 18 horas. Eu gostaria de agradecer imensamente a vossa participação. Gostaria que tivessem participado mais, mas parece que só temos 22 participantes, mas gostei da forma ativa como vocês participaram. Ainda estava à espera, estarem um pouco acanhados, mas
Vi que vocês têm conhecimento, vocês estão a estudar de fato. Usem a questão que nós colocamos sobre a importância da que vocês estão a desenvolver, para aqueles que ainda não entregaram. Bem, gostei mesmo da vossa participação, então de parabéns. Continuem a ler a nossa ficha. Na próxima aula, que é a quarta-feira, também vai ser um debate. Eu vou também colocar questões, não é só apenas os estudantes, porque vamos ter também praticamente 1 hora, então também posso colocar algumas questões e os estudantes vão respondendo, que é uma forma de preparação também para os exames. Não sei se estamos percebidos. Estamos. Sim. Então, vou